Ô, gente, vamos então recapitular o que a gente estava estudando? Vamos gastar uns minutinhos nisso. A gente não teve aula domingo passado, né? Sobre esse tema. Então vamos recapitular um pouquinho, certo? Estudando então sobre o estado intermediário como um dos elementos da escatologia, a gente tem aprendido algumas coisas iniciais sobre esse tema que são extremamente importantes do ponto de vista não só do conhecimento, da teologia, da palavra de Deus, mas para a própria aplicação dela. Então, quando a gente pensa no estado intermediário da alma, o que a gente já aprendeu até aqui? Nós aprendemos que trata-se de um período entre a morte física e a ressurreição final. Então, esse é o espaço de tempo que compreende o estado intermediário da alma. Agora, o que acontece nesse estado intermediário da alma? O estado intermediário da alma, esse período de tempo entre a morte física e a ressurreição final, é onde a alma das pessoas continuam existindo, mesmo que elas não sejam eternas, elas não são imortais, elas continuam existindo. Essa é uma outra afirmação. Então a alma ela não dorme, ela não tira um cochilo, ela não cai no estado de inexistência, de inércia ou coisa do tipo. Ela também não reencarna e também não vai para nenhum outro lugar ou ambiente que não seja o estado intermediário da alma. Então duas coisas já aprendemos. Primeiro, o tempo. O tempo diz respeito à morte física, à ressurreição final. Segundo, diz respeito sobre a alma das pessoas. Então, todas as pessoas que morrem têm as suas almas ainda vivas. Elas não entram em outro estado, senão o estado de vida. A alma está viva, mesmo que o corpo esteja morto. A pergunta que nós vamos responder daqui em diante é: para onde essa alma vai? O que é esse estado intermediário? Falhou aí? Acho que tem que cair, tem que conversar. Isso. Fica aí, meu. Deu certo? Você sumir aí, vocês dão um toque, gente. Então, a gente vai aprender daqui em diante sobre para onde as almas vão quando a gente afirma sobre o estado intermediário da alma e o que elas ficam fazendo lá. A gente já aprendeu até aqui que o ser humano ele é uma unidade inseparável de corpo e alma. Quando o corpo e a alma se separam é porque o homem morreu. Então o seu corpo é sepultado, o corpo volta ao pó, aguardando a ressurreição final, e a sua alma fica fazendo o quê? Como eu já afirmei e reafirmo, ela não dorme, ela não entra no estado de inércia, inexistência, reencarnação e nem destruição. Ela volta a Deus no sentido da eternidade. Ela só vai para dois lugares. Ou é céu ou é inferno. Não existe outro meio termo, outro lugar para onde essa alma vai. E aí, entendendo daqui a pouco para o lugar para onde essa alma vai, a gente também vai aprender o que ela fica fazendo lá. O que acontece com a alma nesse sentido. E como a gente tem afirmado, pessoal, as informações que a gente tem, elas decorrem da própria revelação bíblica. Porque, como já temos dito também, nenhuma alma voltou até nós para nos contar onde ela está e o que ela está fazendo e qual a sua condição. E se porventura algo semelhante acontecer, nós devemos ter consciência que não se trata de uma aparição permitida por Deus. Certamente é uma manifestação demoníaca a fim de ou perturbar, tirar a paz ou atrapalhar o conhecimento que temos adquirido até então. Tá certo? Então, basicamente é o que temos aprendido até aqui sobre o estado intermediário da alma. Tudo bem? Alguém morreu, o corpo é sepultado, a alma vai para algum lugar. Qual lugar? Céu ou inferno? Tá bem? A alma não fica no túmulo, a alma não vai para outro lugar passear, não fica tirando um sono e nem nada disso, tá certo? A gente começou a falar sobre o que a Igreja Romana pensa. Nossa, mais um aqui. Sobre o que a Igreja Romana pensa a despeito desse tema. E a Igreja Romana, ela tem um estado intermediário do estado intermediário. Então, sim, eles creem no céu e no inferno, mas antes da alma do indivíduo ir para o céu ou para o inferno, a Igreja Romana crê que os indivíduos eles passam pelo purgatório. Então, o purgatório é um estado intermediário da alma dos católicos romanos que são propícios depois que os indivíduos morrem. E quem é que vai para o purgatório segundo a teologia romana?
Segundo essa teologia, vai para o purgatório todo aquele que foi batizado na igreja romana e depois de ter sido batizado, viveu a sua vida, morreu, esse indivíduo precisa passar pelo purgatório para que ele pague pelos seus pecados. E a sua alma estando lá, os vivos deverão então pagar penitência para esse indivíduo, celebrando a missa de sétimo dia, fazendo orações para esse indivíduo para que a sua alma saia o mais rapidamente de lá depois de ter sido purificada. Então a gente já viu sobre isso inicialmente. Então uma espécie de purificação acontece com a alma do indivíduo quando ele está no purgatório. Então quem é que vai para lá segundo a Igreja Romana? É necessário, o passaporte para ter ido lá é o batismo. E por que o batismo, pessoal? Porque a Igreja Romana atribui ao batismo um poder que a Bíblia não dá. E qual é o poder que a Igreja Romana dá para o batismo? O poder de salvação. A gente não batiza para o indivíduo ser salvo. A gente batiza porque o indivíduo creu em Cristo Jesus. E a Igreja Romana não crê assim. Ela crê que para o indivíduo ser salvo, o primeiro sacramento dos 7 que eles têm, sendo o batismo, precisa ser administrado. Se porventura um bebê não for batizado e ele morre, a Igreja Romana diz que há um estado intermediário da alma para as crianças. E o estado intermediário da alma para as crianças é um lugar neutro. Não sofre, mas também não tem alegria. É um lugar para preservar as crianças que não foram batizadas na Igreja Romana. Isso para as crianças. Se porventura um indivíduo, aí eu já não sei a partir de que determinada idade, se já na adolescência, eu não sei. Não passa pelo batismo na Igreja Romana e esse indivíduo morre, esse indivíduo, pessoal, ele não tem condições de ir para o lugar para onde as crianças foram e também ele não vai para o purgatório. Esse indivíduo já vai para o inferno, ele já está condenado. Não tem como purgar, essa ideia de purgatório, de purgar os seus pecados. Então, o estado intermediário da alma para a Igreja Romana é o purgatório, é assim que eles creem. Vale dizer, pessoal, que o período de permanência nesse lugar, de acordo com a teologia romana, ele vai variar de indivíduo para indivíduo conforme os pecados que essa pessoa praticou em vida. Então não há um tempo pré-determinado estabelecido por tabela que todo mundo vai passar aquele tempo inicial. Vai depender de cada um. Vai depender exatamente das obras que foram praticadas aqui ou deixaram de ser, e o indivíduo vai passar o tempo ali no purgatório que for necessário para que seus pecados sejam purificados. E depois desse período de purificação, aí sim, ele terá condições de ir para o inferno. Mas ele depende também da anuência e também das ações das pessoas que estão vivas. Por isso que a Igreja Romana celebra, por exemplo, a missa do sétimo dia e outras coisas semelhantes. Pode falar, João. Só um comentário. Não vai precisar só um... Quando eu era da católica, falaram pra mim que esse negócio de purgatório, a gente ia pra lá, aí todo ano os demônios arrancavam uma parte do nosso corpo, aí depois de 7 anos a gente ia pro céu, mas faltando as partes. Nossa, Ser deformado assim? o que é sobrar do indivíduo, né, para ele ir para o céu? Perceba, pessoal, a teologia romana, então, a despeito do estado intermediário da alma, ela é totalmente defeituosa e ela é totalmente antibíblica, não tem fundamento bíblico para nenhuma dessas afirmações que a gente tem feito e que o João trouxe agora também. Então, o que a Bíblia nos afirma a despeito do estado intermediário da alma é que depois que o indivíduo morre, a sua alma não morre juntamente com ele, ela não fica no sepulcro, ela não vira fantasma, ela não reencarna em ninguém e ela não vai para outro lugar senão céu ou inferno. Não existe o estado intermediário do estado intermediário, que no caso para a Igreja Romana é o purgatório. Tá certo? Tudo bem? Pode falar, Evandro. Eu não sei se a gente vai sair muito do tema, mas pelo menos a gente vai sair da mentira e entrar na verdade. Em relação à parte a Bíblia fala, né, que após a morte vem o juízo. Uhum. Só que esse juízo ele não é um juízo final. Seria um juízo intermediário para definir para onde a alma vai. Tá. Acho que eu já até te perguntei sobre isso, mas agora não estou lembrando a sua resposta. Mas se puder falar um pouquinho. Tá. O juízo que a Bíblia se refere aqui em Hebreus capítulo 9
Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Esse juízo aqui, Evandro, é literalmente o juízo final, não é um juízo, não há juízo intermediário. Tipo, alguém é condenado de maneira intermediária, semelhante à justiça humana, se requer um tipo de prisão temporária para depois transitar em julgado e resolver a parada. Não, aqui o juízo, ele é o juízo final e ele se refere a essa condenação ou não a despeito disso. Tanto que a palavra juízo aqui, ela não se aplica necessariamente condenação para o inferno, ela se aplica ao fato do indivíduo, depois de ter morrido, ou ele vai para um lugar ou ele vai para outro. E o exemplo que o autor aos Hebreus dá aqui é na sequência do texto que Cristo morreu uma só vez e depois dele ter morrido e ressuscitado, isso não aconteceria novamente. Então a ideia é, o indivíduo que morre, ele não terá outra oportunidade de conversão depois da sua morte. Vindo depois disso, o quê? O que vem depois da morte? Para todo aquele que morre, o seu juízo, o seu julgamento. Para o cristão, o julgamento dele é a sua absolvição. Para o ímpio, o seu julgamento é a sua condenação. Mas até que o julgamento final aconteça, esses indivíduos estão no estado intermediário ou de alegria ou já de tormento, mas já desfrutando da sentença que um dia eles ouvirão. E a sentença, de forma alguma, poderá mudar de maneira alguma, entendeu? Então, o juízo que se refere aqui, sim, é um juízo final. Não há juízos intermediários. A única coisa intermediária que há é o estado intermediário da alma. Nem para o corpo, pessoal, tem estado intermediário. O corpo vira pó, o corpo desaparece, os restos mortais somem. Não há estado intermediário para o corpo. Ele será ressuscitado depois do pó. Aquilo que virou pó, aquilo que foi queimado, comido por animais, foi deteriorado de alguma forma, será devolvido à voz de Deus, para demonstrar o poder de Deus. Isso na ressurreição final. Agora a alma, ela é a única parte do ser humano que entra no estado intermediário, que ela não é destruída, ela é preservada, porque essa alma, embora não seja eterna, ela é imortal. A alma não pode morrer. Então, quando a gente morre, o que morre de nós é o nosso corpo humano. A nossa alma continua vivendo. O ponto é, ela está vivendo onde? Ou no céu, ou no inferno. A alma não é destruída, certo? Mas o ser humano só é quem ele é nessa unidade de corpo e alma. Eu até expliquei para vocês, dando exemplo, né, de que quando a gente está velando alguém, a gente está velando parte de alguém. Ali só está o corpo. A alma dessa pessoa ou está no céu ou está no inferno. Por isso que não faz sentido, biblicamente falando, fazer oração para que a alma dessa pessoa receba algum benefício ou seja poupada de algum sofrimento. Por quê? Porque o seu destino eterno já foi traçado e isso aconteceu em vida. A morte foi apenas um passaporte confirmando para onde essa alma vai, ou para o céu ou para o inferno. Certo? Entendeu, Evandro? Surgiu alguma outra pergunta, pessoal, a partir da pergunta dele ou da resposta que a gente deu? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando a despeito da nossa alma? Para onde ela vai? O que está acontecendo entre morte e ressurreição? Tá, finalizando aqui a parte do purgatório. Finaliza. Aí. Ó, alguém leia para mim o primeiro ali, roxinho. A doutrina romana do purgatório de Deus não tem sustentação bíblica, sendo evidentemente contrário à palavra de Deus. Exemplo que disse Jesus ao ladrão arrependido na cruz. Ao saíres do purgatório e depois de purgar os seus pecados, estarás comigo? Não. E sim, hoje mesmo estarás comigo. Então, o exemplo que a gente dá é que o ladrão da cruz em nenhum momento recebeu de Jesus a seguinte palavra: olha, depois que você morrer, você vai para o purgatório, resolver sua questão lá de purificação, você vai comigo para o paraíso. Não foi o que o Jesus disse. Jesus disse: você já vai para o estado intermediário da alma comigo. Para onde é? O paraíso. E foi para esse lugar que Cristo foi quando ele morreu, pessoal. Porque semelhante a nós, mesmo sendo Deus, o seu corpo foi sepultado, mas a sua alma foi para o paraíso. E ficando 3 dias ali, Deus o ressuscitou
dentre os mortos, tá? Isso é importante dizer também, porque a doutrina romana não é ponto de discussão agora, em outra oportunidade a gente conversa sobre isso. A doutrina romana ensina que quando Jesus morreu, do intervalo entre sua morte e ressurreição, eles afirmam, baseado num texto de Pedro, que Jesus desceu ao inferno e pregou aos demônios, e nesse sentido, né? E não é o que o cristianismo nos ensina, tá certo? O que a Bíblia nos ensina é que quando Jesus morreu, ele foi para o estado intermediário da alma, ficou ali 3 dias e depois ressuscitou dentre os mortos e agora está na sua unidade como ela é, Deus homem, no céu, ressurreto, aguardando todos aqueles que um dia ressuscitarão depois da sua ressurreição, que inaugurou esse novo período para a humanidade, tá certo? Então, a teologia romana, ela faz algumas afirmações muito perigosas, e afirmar que Jesus, depois de morto, desceu ao inferno e pregou os demônios, não soa apenas como esquisito, mas também como totalmente contrário ao que a Bíblia diz. O texto de Pedro, quando afirma que Jesus desceu até as partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão, faz referência à sua encarnação e faz referência, pessoal, a própria manifestação do Filho de Deus nos dias de Noé, porque esse texto está no contexto onde Pedro está falando que Noé pregou a palavra para que as pessoas pudessem se arrepender. E os espíritos em prisão ali representavam as pessoas que não estavam acreditando na própria pregação que Cristo estava fazendo pela boca de Noé. É isso que o texto ensina. E a igreja romana deturpa isso, dizendo que Jesus, depois de morto, foi até o inferno e pregou aos demônios. Aí surgem algumas perguntas. Com qual objetivo Jesus iria ao inferno para pregar aos demônios? Para se mostrar? Para demonstrar poder? Com qual necessidade ele deveria fazer isso? Se os próprios demônios, por ocasião do seu ministério, atribuíam ao próprio Cristo ser ele o Filho de Deus. Então, eles já entendiam quem Jesus é. Outra coisa, Jesus iria ao inferno para pregar a palavra de Deus para os demônios, sabendo que eles não se converteriam, porque os demônios não podem se converter. Por que então ele pregaria o evangelho para esses demônios? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Não faz sentido, mas é o que a igreja romana defende. Por fim, o outro exemplo aqui, alguém leia para mim? O que aprendemos com relação à palavra do rico e do Lázaro é que depois de purgar os seus pecados, o rico e ímpio poderia sair do lugar de tormento onde estava a ira e ir para os céus. Não, pelo contrário, estava posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Eu cito só um trecho dessa passagem, pessoal. O que acontece? Vamos supor que o inferno é embaixo, o céu é em cima, tá? O rico, o ímpio, está aqui e ele está falando com Abraão, pedindo: olha, não tem como você resolver essa questão, mandar Lázaro vir aqui, apaziguar meu tormento? Aí Abraão dá essa resposta aqui, ó: entre o inferno e o céu está posto um abismo, de modo que quem está aqui não vai aí e quem está aí não vem para cá. Qual que é a ideia então? Se não há possibilidade de quem está no inferno ir para o céu e de quem está no céu ir para o inferno, significa que não faz sentido alguém que está no purgatório, ali os seus pecados são teoricamente purgados e ele deixa de ir para o inferno para ir para o céu. Então é nesse sentido que eu cito esse texto, só para demonstrar que ou há céu ou há inferno. Não há outro estado intermediário da alma. E também, gente, se há necessidade de purgar os pecados no purgatório depois de morto, estaríamos dizendo, em outras palavras, que a morte e ressurreição de Jesus não foi suficiente para nos perdoar pecados. Então, qual é o benefício extensivo e de poder da morte de Jesus para perdoar os pecados daqueles que se arrependem? É bem pouco, né? É um Deus bem fraco, como eu já citei o exemplo do filme lá do Hulk. É um Deus fraco. Então esse Deus fraco não tem poder para nos perdoar os pecados totalmente. Então a gente precisa, no purgatório, passar por um fogo purificador para que aí sim a gente seja purificado, porque o seu sangue na cruz não foi capaz de fazer isso. E não é o que a Bíblia ensina. Então, a teologia romana, ela enfraquece Cristo em todo instante. E na medida em que enfraquece Jesus, ela mesma se infla de poder e de soberba, pensando que é nela mesma e na sua doutrina que está o benefício eterno para aqueles que podem crer. Então,
Em outras palavras, o catolicismo romano é uma seita. Nós não servimos o mesmo Deus. É um equívoco afirmar que o Deus romano é o mesmo Deus do protestante. Não, não é. Não é o mesmo Deus, não é a mesma fé, é diametralmente oposto, totalmente contrário. Agora, eu não vou categoricamente afirmar que não há um católico que não poderá ser salvo, porque quem salva é Cristo. Essa é uma outra dimensão que a gente também não pode vestir uma roupagem semelhante da congregação cristã que afirma que fora dela não há salvação. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Mas podemos afirmar que a Igreja Romana, com a sua doutrina, não salva, não. Pelo contrário, ela só leva os indivíduos para um caminho totalmente oposto à palavra de Deus. E aqui é apenas um exemplo de uma doutrina. E qual é ela? A doutrina do purgatório. Nós estamos lidando com uma doutrina em que a Igreja Romana está respondendo a seguinte pergunta: para onde vai a alma do indivíduo depois que ele morre até que ele ressuscite? A Igreja Romana está dizendo, depende. Ela pode ir, se for criança não batizada, mas criança, ela vai para o limbus, é um lugar só para criancinha não batizada. Se for criança batizada até a fase adulta, o importante foi batizado, beleza, morreu, vai para o purgatório, vai ficar ali o tempo que for necessário. Agora o indivíduo diz que é católico, mas não foi batizado, quando ele morrer, ele já vai para o inferno. Tá bem? É o que a Igreja Romana crê. Eu trouxe aqui, na verdade, um outro estado intermediário, mas que foi esvaziado por Jesus, né? Segundo a Igreja Romana, havia então, além do purgatório, além do limbus infantus, que é o limbus, o estado intermediário para as crianças, havia no período do Antigo Testamento o limbus patrum, que era um estado intermediário para os patriarcas. Então a ideia é, as pessoas que morriam no Antigo Testamento não iam, olha só, nem para o céu, nem para o inferno, nem para o limbus infanto e nem para o purgatório. Elas iam para esse lugar aqui. Aí eu coloco assim em 3 momentos, ó. O limbus patrum, de acordo com a Igreja Romana, é um lugar destinado para que os crentes do Antigo Testamento permanecessem até a ressurreição de Cristo. A palavra latina limbus significa margem ou borda, e indica neste contexto as margens do inferno. Então era uma antessala do inferno, é uma salinha que, se abrisse a porta do outro lado, você caía no inferno, mas você poderia evitá-la se você ficasse ali comportadamente. Após ressuscitar dentre os mortos, Jesus desceu até esse lugar, segundo a Igreja Romana, libertou os crentes do Antigo Testamento, abriu as portas dos céus e transportou os habitantes do limbus patrum para lá, estando esse local agora vazio. Assim ensina a Igreja Romana. Então o lugar está vazio agora para guardar tranqueira, guardar as coisas, esse tipo de coisa, tá? Essa doutrina não possui fundamento bíblico algum. O testemunho das Escrituras é que os crentes do Antigo Testamento, quando morreram, foram para o mesmo lugar que se dirigem os crentes do Novo Testamento, os céus, ou o paraíso, ou o seio de Abraão, coisa que explicaremos daqui a pouquinho. Então, gente, para onde iam os crentes do Antigo Testamento? Eles iam para o mesmo lugar que vão os crentes do Novo Testamento, para o céu. Para onde iam os ímpios do Antigo Testamento? Para o mesmo lugar que vão os ímpios no período do Novo Testamento, para o inferno, ok? Então, não havia uma espécie de outro estado intermediário da alma no período do Antigo Testamento que caiu em desuso e outro estado intermediário da alma foi inaugurado. Até porque esse estado intermediário da alma, que no Novo Testamento é chamado de céu, paraíso ou seio de Abraão, refere-se ao mesmo lugar, que é o lugar onde Abraão está. A parábola do rico e Lázaro testifica que Abraão está ali. E Abraão viveu que período, gente? Antigo Testamento. Ele não foi para um lugar chamado limbus patrum. Ele foi para o céu. Então, todos os crentes do Antigo Testamento que creram no Cristo que viria, estes foram salvos e foram para o céu depois da sua morte e estão, de igual modo, aguardando a ressurreição final para que o seu corpo seja unido à sua alma e assim vivam eternamente diante de Deus na sua unidade perfeita. Pode falar, Evandro. Só para entender, isso é o que a gente vai falar. Microfone. Precisa sim. Só para entender, porque isso daí eu nunca tinha ouvido falar. Ele só existiu até a vinda de Cristo. Depois que Cristo veio, daí esse lugar deixou de existir. Até Jesus morrer e ressuscitar. Tá. Isso é ensinado ainda hoje na Igreja Católica? É ensinado em termos de dizer que isso existiu. Porque agora não tem mais funcionalidade nenhuma.
Mas digo assim, faz parte da doutrina atual deles. Não é um Faz. negócio assim também do passado. Sim, né? sim, sim. Não Porque foi eles têm dessa, né? De às vezes fazer uma coisa e o depois Papa, mudar. né, baixa. E aí, o- agora não vale mais, gente. Agora tá. Sim, isso aqui. isso faz parte da teologia romana. Entendi. Então, a teologia romana, pessoal, tem essas afirmações a despeito do lugar intermediário da alma. Então, vamos recapitular um pouquinho antes da gente avançar? Eu quero ver mesmo se vocês estão falando a verdade, senão vocês vão para o limbus patrum. E dali não vão sair nunca mais, porque segundo a igreja romana, Jesus foi lá, esvaziou, e aí vocês vão ficar lá. Olha lá. Pode, até 2. Microfone, maquiagem, tudo que for preciso. Eu só não entendi, tipo, essa pessoa vai pra lá por quê? Tipo, Aqui? pro pato aí. Ela só vai, tipo, se ela for ímpio, aí, tipo, mas ela era assim, não acreditou em Jesus, mas era bonzinho, que nem todo mundo fala nisso. Ou se era, tipo assim, não sei, eu não entendi essa parte. Ela vai por quê nesse lugar? Aqui, para esse lugar, só iam os crentes do Antigo Testamento, segundo a Igreja Romana. Os não crentes, segundo a Igreja Romana, já iam direto para o inferno. Ainda não haviam inaugurado o purgatório ainda. Justamente. Tá? Então, o limbus patrum, segundo a Igreja Romana, ele foi útil para que os crentes do Antigo Testamento, presta atenção nessa palavra, crentes do Antigo Testamento fossem para lá depois da sua morte. Os não crentes, eles já iam direto para o inferno, porque até essa altura o purgatório ainda não havia sido inaugurado. Estava em reforma ou estava construindo alguma coisa. Esse aí é um pré-purgatório, então. Poderíamos chamar assim. Para nós, sim. Eu não sei o que os romanos pensam a respeito disso. É que assim... Mas o que eu não tô pegando da ideia deles é o seguinte, que você está falando, os crentes do Antigo Testamento. Os crentes, nesse caso, seriam aqueles crentes, mas que na atualidade iriam para o purgatório. Se fosse um crente fiel, já ia direto para o céu, então. A ideia é, se houvesse purgatório, Abraão iria para o purgatório e não para o céu. Como não havia purgatório, Abraão, Isaac, Jacó e os demais foram para esse limbus patrum, ficaram ali até por ocasião da ressurreição e encarnação de Cristo, que agora, por ocasião da sua ressurreição, os conduziu agora não para o purgatório, mas direto para o céu. É que aí nesse caso, então, não tem nenhum crente que vai direto para o céu, todos vão para o purgatório. Sim. Ih, rapaz. Eu não sei, não quero nem saber. O céu sempre existiu de acordo com a teologia romana. Ele só não estava ainda sendo ocupado. Ele passou a ser ocupado depois que Jesus morreu e ressuscitou e levou essa turma do Antigo Testamento para lá. E a partir da morte e ressurreição de Cristo começou a valer o purgatório. E o purgatório, então, como um estado intermediário da alma, agora, só que tem um detalhe, no purgatório agora só vão para lá as pessoas que foram batizadas. O católico, nominalmente, que diz, sou católico, mas não foi batizado, ele não vai para o purgatório, ele vai para o inferno, entenderam? O purgatório só tem espaço para quem foi batizado na Igreja Romana. E na Igreja Romana, pessoal, a Igreja Romana olha para outra fé e nos vê como seitas. Então, a essa altura, numa catequese, eles estão falando sobre o estado intermediário da alma que a gente crê. E estão dizendo que nós somos seitas. Seitas são vocês. Eu não sei entendeu? se é verdade, eu ouvi falar uma vez que eles consideram o nosso batismo. Se considerar, a gente já tá no lucro, né? Porque daí, pelo menos, a gente já vai pro... Tá safe. Tá safe. Eu tenho duas garantias. Olha só, eu tenho aqui também. Tô safe. Jesus amado. Só para garantir, tá vendo? Oh, meu Deus do céu, o que eu arrumo para a cabeça? Pessoal, eu sei que é meio confuso, aqui eu estou citando apenas o que a teologia romana manifesta em termos do estado intermediário da alma, só para vocês entenderem o quanto é importante ter uma concepção correta para onde vai a nossa alma depois que o indivíduo morre.
para que a gente não entre no estado de confusão, de mistureira e coisas do tipo, para afirmar muita coisa ao mesmo tempo e nada ao mesmo instante. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Então vamos fazer um resuminho aqui, tá? Vamos lá. Pensando no estado intermediário da alma, quando vocês ouvem essa expressão, o que significa o estado intermediário da alma? Quem for falar, fala com o microfone. O que significa o estado intermediário da alma? 5 minutos para recapitular para a gente avançar. Eu quero ouvir se vocês realmente sabem. Para mim, pelo que você está explicando, é o estado em que a gente vai aguardar a ressurreição do corpo, a volta de Cristo, né? E a ressurreição do corpo para daí a gente viver eternamente. E aí quem pecou, não aceitou Jesus como seu Salvador, vai para o inferno, já prova dali um pouco do inferno. E para quem aceitou Jesus como seu Salvador, prova dali também um pouco das bênçãos de se viver no céu, né? No paraíso. Mas ambos apenas aguardam a ressurreição do corpo e o juízo final, né? Para poder definitivamente viver eternamente com Cristo. Perfeito. Então, o estado intermediário da alma refere-se ao período de tempo entre a morte física e a ressurreição final, tanto para os crentes como para os ímpios. E a alma de ambos, elas vão para esse lugar, o estado intermediário da alma. Veja, pessoal, o estado intermediário da alma não é uma imaginação, não é a caverna de Platão, não é coisas do tipo. O estado intermediário da alma é um lugar que ao mesmo tempo é um lugar que recebe as almas dos indivíduos. Ele não deixa de ser um lugar que Deus criou. O paraíso, chamado céu, ou o inferno, é um lugar que Deus criou quando? Na criação. Essas coisas não brotaram conforme a necessidade, não existiram por si mesmas, não foi o diabo quem criou o inferno, e só Deus criou o céu. Não, Deus criou no princípio, na criação, céu e inferno. Já criou o estado intermediário da alma. Porque já na primeira família já houve morte. Para onde foi então a alma de Abel? A alma de Abel foi para o céu, no estado intermediário da alma. O primeiro indivíduo que a Bíblia faz menção que morreu foi Abel. Então ele está também aguardando a sua ressurreição no céu. Então, esse período de tempo entre morte física e ressurreição final é muito importante ser compreendido. E quem criou o céu e o inferno foi Deus. Foi Deus quem preparou esses dois lugares intermediários da alma, tá certo? Então, quando a gente estiver num velório de alguém que é crente, você já vai saber, opa, esse indivíduo está no céu. Quando a gente estiver num velório de alguém que não se converteu, a gente sabe, opa, esse tem chance de estar no inferno. Calma, pessoal, nessas horas, para você também não ser uma pessoa assim, que mesmo sabendo a verdade, seja uma pessoa chata. Vamos supor, você vai no velório de alguém que você sabe que a pessoa não era cristã, não servia a Deus e tudo mais, você sabe para onde ela foi. Mas se alguém chorando, vem para onde meu filho foi, não responde não. Fala, Deus que sabe. É Deus que sabe. Não fala para alguém que está desesperado que ele foi para o quinto dos infernos já. Fala, calma. É Deus que sabe. A salvação pertence ao Senhor, é Jesus quem salva e está tudo certo. É melhor ir por esse caminho para a gente não evocar na pessoa mais desespero e angústia, né? E aí depois que passar um pouquinho a gente prega para ela se converter. Mas a pessoa que morreu já não tem mais remédio. Ou está com Jesus ou está sem ele na eternidade. E qual parte da pessoa está no estado intermediário? A sua alma. E a gente aprendeu que a alma do indivíduo, embora seja um elemento imaterial, não é carne, não é sangue, ele é real, significando que não é fantasma e não é uma projeção de quem a gente é. É a gente mesmo com as nossas características físicas e pessoais. Então a nossa alma não é uma parte da gente que nos faz lembrar quem somos. Como a gente vê uma pessoa parecida com alguém que a gente conhece. Não é isso. A nossa alma é a manifestação do nosso ser, com as nossas características, mas não é um fantasma, não é um holograma ou coisas do tipo. É uma parte da gente, só que sem carne e sem osso. Pode falar, Evandro. Sobre isso, até o próprio texto lá do Rico e Lázaro, né? Que Lázaro, ele
aliás, o rico, ele pede para Lázaro molhar a boca dele, né? Então, tem uma boca ali. Aham. Ou no próprio texto de Apocalipse, que fala que os santos se ajoelhavam e clamavam, Deus, se você está se ajoelhando, é porque você tem um joelho. Justamente. Então, de alguma forma que não dá para explicar, vai ter também ali talvez um tipo de corpo, não sei, da alma. A alma não é um complicado. tipo de corpo. Mas- A alma é a alma. E a alma, sendo a alma, ela é o que ela é. Mas a gente nunca viu uma alma. Mas o que a gente pode afirmar da alma é que ela possui as nossas características próprias. A minha alma não se parece com a alma aqui de ninguém. E a alma de vocês não se confunde com nenhuma outra. Assim como a nossa característica física é uma, a alma também pertence a essa característica física, mesmo ela não sendo palpável, carne e sangue. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar um pouquinho então? Vamos lá. Uma parte importante agora do que a gente tem estudado. Existem duas palavras na Bíblia que às vezes trazem confusão a despeito do que significaria esse estado intermediário. Em algumas traduções bíblicas elas aparecem, então vale a pena a gente gastar um tempo falando delas hoje, tá bom? O estado intermediário da alma, Seol e Hades. Aí eu questiono, é uma espécie de submundo? Vamos ver como esses temas se apresentam a nós aqui. Alguém leia para mim? Lançando mão de uma concepção pagã antiga, muitos interpretam os termos bíblicos Sheol, em hebraico, e Hades, em grego, como um tipo de submundo onde permanecem as almas, independentemente do seu estado espiritual até o juízo final. Outros sustentam que esse submundo é dividido em dois lugares, um para os bons e outro para os maus. Então, gente, quando a Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente usa a palavra Sheol e no Novo Testamento usa a palavra Hades, algumas pessoas interpretam essas palavras sob essa vertente pagã que existia nas antigas civilizações, porque estes também queriam encontrar respostas para afirmar para onde iam seus mortos. E na expectativa de afirmar para onde os seus mortos iam, eles se apropriaram dessas expressões que os autores bíblicos utilizaram quando escreveram textos em hebraico e textos em grego. Mas, quando os autores bíblicos utilizaram essas expressões, em nenhuma circunstância eles se apropriaram daquilo que para os pagãos significava. Já já a gente vai ver o que para os autores bíblicos essas expressões significam e que nós devemos nos apropriar delas também. Alguém lê o primeiro parágrafo ali para mim. Sheol e Hades são empregados nas escrituras com vários sentidos, mas não o sentido de submundo. Antes de considerarmos os usos bíblicos desses termos, faremos duas observações relacionadas à interpretação. Então, a primeira coisa que a gente tem que afirmar é que Deus não criou uma espécie de submundo. E quando a gente se refere a submundo, pessoal, a gente está se referindo justamente ao que essas seitas afirmam a despeito para onde vão os seus mortos, como, por exemplo, o catolicismo romano. O purgatório, o limbus infanto, o limbus patro, é uma espécie de submundo. Coisas que a gente vê em desenho animado, em filme, série, esse tipo de coisa. Mas a Bíblia não nos traz esse tipo de caracterização para onde os nossos mortos vão. Não existe um mundo fora desse mundo que recebam os nossos mortos, senão o estado intermediário da alma. Portanto, explicar o que significa Sheol e Hades se faz necessário por dois motivos. Primeiro, porque a Bíblia usa essas expressões. Você vai ler a Bíblia, você vai encontrar. Além disso, se faz necessário porque essas expressões utilizadas na Bíblia foram utilizadas de maneira cultural por povos antigos de uma maneira que a Bíblia não quer nos dizer. E de que maneira os povos culturais usaram essas expressões? Fazendo afirmações que existia uma espécie de mundo dos mortos. Ok? Como se houvesse uma região para onde os mortos iam e ali fosse o país dos mortos, o mundo dos mortos, a região dos mortos, uma espécie de submundo, coisas que a Bíblia não defende. Em primeiro lugar,
É importante dizer que é comum, em qualquer idioma, o uso de uma mesma palavra com sentidos diferentes. A palavra carne, por exemplo, é empregada com vários sentidos na Escritura, e somente o contexto pode determinar o sentido expresso em cada passagem. Mais uma vez, eu trago isso no sentido de explicar Sheol e Hades, com qual situação. A gente vai aprender daqui a pouco que uma dessas palavras, ela possui mais de um significado na Bíblia. E como que a gente vai descobrir o que ela significa? A partir daquilo que é dito anteriormente e daquilo que é dito posteriormente. Da mesma forma, quando a gente lê algumas passagens que usam a expressão carne, em algumas circunstâncias a palavra carne na Bíblia significa pecado, em outras ocasiões significa corpo. Como que eu saberei se aquela passagem se refere a uma prática pecaminosa ou apenas a parte do corpo de alguém, ou ao corpo como um todo? De acordo com aquilo que é escrito antes ou depois do versículo. Por exemplo, quando a Bíblia diz em Gálatas 5 que existem as obras da carne, sobre quais obras o autor bíblico está se referindo que essa carne se manifesta? Não é a nossa natureza física no sentido do nosso corpo material, mas é a nossa natureza pecaminosa. Então, as obras da carne são as obras que o pecado são capazes de executar, mas é usada a palavra carne, compreende? Então, é nesse sentido que eu estou usando essa variação de possibilidades de interpretação da palavra para justificar que Sheol e Hades, em algumas circunstâncias na Escritura, significaram uma coisa num texto e outra coisa em outro texto. Mas como que eu vou saber o que significa o quê? De acordo com a passagem anterior ou posterior. Não é difícil não. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos lá. A segunda observação a ser feita é que palavras em um determinado texto podem ser usadas tanto em sentido literal como em sentido figurado. Isso é muito comum também na língua portuguesa e também no modo como a Bíblia foi traduzida para a nossa língua, a partir dos seus textos originais. Então haverão expressões em que a Bíblia utilizará uma metáfora para expressar uma verdade muito profunda, para expressar uma verdade que é difícil de ser compreendida se não for utilizado esses recursos literários a fim de nos ajudar a compreender aquilo que Deus quis dizer através dos autores bíblicos. Então, é importante dizer que em algumas passagens bíblicas, algumas expressões elas não vão trazer o seu aspecto literal, mas em outras ocasiões trarão o aspecto literal do termo. Então a gente vai precisar avaliar em quais ocasiões aquela expressão está sendo utilizada, para que a gente não venha incorrer em má interpretação para mais ou para menos daquilo que o texto está querendo nos dizer. Aí vale um pouquinho de conhecimento da língua portuguesa, de interpretação bíblica, para a gente poder não fazer interpretações equivocadas a despeito de algumas passagens, inclusive de Sheol e Hades, que é o ponto aqui. Assim sendo, podemos perceber basicamente 3 sentidos dessas palavras, conforme empregadas pelos escritores bíblicos. Quais são eles? Então, quando a gente pensa em Sheol e Hades, são palavras correlatas do Antigo e do Novo Testamento. Sheol é usado no Antigo Testamento. Hades é usado no Novo Testamento. E por quê? Sheol é hebraico, Hades é grego. Antigo Testamento foi escrito em hebraico, Novo Testamento foi escrito em grego. Então, essas palavras são sinônimas de uma língua para outra. E elas possuem ao menos 3 significados, tá bem? E eu vou explicá-las por quê? Porque para compreender o estado intermediário da alma, a Bíblia vai usar essas expressões. E já que as antigas civilizações explicam essas expressões de maneira equivocada, vale a pena explicar o que elas de fato significam, tá bom? O primeiro significado está ali, ó. Dependendo da passagem bíblica, Sheol ou Hades pode significar sepultura ou tumba. A ideia é da onde o indivíduo foi sepultado. Então, essa palavra ela aparece muito nos Salmos. Você vai ver o salmista em muitas ocasiões falando sobre a sua alma descer à sepultura, sobre os inimigos que desejarem matá-lo e levá-lo a esse estado de morte. Então, o primeiro significado de Sheol pode ser sepultura ou tumba, de acordo, por exemplo, com essas passagens que eu coloco aqui. Porque nessas passagens bíblicas aqui é usada a palavra Sheol
nessa interpretação bíblica. Então, o próprio texto anterior ou posterior, ou o próprio verso, vai permitir que façamos a afirmação de que Sheol significa sepultura, tumba. Tudo bem, pessoal? E aqui tem alguns versículos. Eu vou pedir só para a gente ler o último lá, Salmo 88, verso 3. Como vocês possuem o material, vocês têm condições de abri-lo depois e ler em casa, tá certo? Então, quem abrir, por gentileza, o Salmo 88, verso 3, leia para mim. Quem vai ler? Pensou que a alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproximou da morte. Então, como que eu sei que essa expressão nesse texto significa sepultura ou tumba? Porque o autor bíblico, antes desse texto e posterior a esse texto, vem falando dessas coisas. E o ponto é que isso me ajuda a interpretar que Sheol aqui não significa, pessoal, submundo, mas significa um local onde o meu corpo será depositado, sepultado. Tá bem? Então, é apenas uma expressão utilizada. Antigamente, principalmente na versão da Bíblia Revista e Corrigida, RCC, era utilizada essas expressões literalmente ali. As traduções colocavam Sheol ou até Hades. Conforme as traduções foram avançando, eles tiraram essa expressão Sheol e Hades e foram substituindo, então, por aquilo que ela significa, ou morte, ou sepultura e coisas semelhantes. Tudo bem? O segundo significado de Sheol, que pode significar, pessoal, morte, estado de morte ou existência não corpórea, que significa morte, ok? Então, esse triplo significado no segundo momento significa literalmente a morte do indivíduo. Então veja, eu coloco Sheol no Antigo Testamento, algumas passagens, e Hades no Novo Testamento, algumas passagens. Tanto uma quanto a outra significam, nessas passagens, morte, estado de morte ou existência não corpórea, que refere-se então ao indivíduo que já morreu. E essas passagens do Antigo e do Novo Testamento nos auxiliam nesse exercício. Vamos ler Gênesis 42, 38, por gentileza, e vamos ler aqui Apocalipse 20, 13. É esquisito ficar falando 20, 13, né? 20, 14, 20, 15, parece que a gente não sabe contar os números. Gênesis 42, 38. Tá. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer nos cabelos brancos com tristezas e futuro. Nesse texto, Jacó está proibindo que seu filho Benjamim desça com seus irmãos para o Egito, porque ele diz: o meu filho José está morto. Essa é a expressão que ele usa, Sheol. Então, o texto está nos mostrando que não se trata de um submundo, mas trata-se de alguém que morreu, está no estado de morte, um estado não corpóreo. Como eu sei disso? Porque o próprio texto me ajuda nesse exercício, coisas que aconteceram antes me ajudam a interpretar esse verso, tá bem? Agora o texto do Apocalipse. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. Veja, nessa expressão do João, na tradução bíblica do João, aparece a palavra Hades, o que não é muito comum no Novo Testamento. O que é comum no Novo Testamento já é substituí-la por seus sinônimos. Mas ela, nessa passagem, significa que a morte, o estado da morte, essa existência não corpórea, no juízo final, devolverão todos os mortos ao seu juiz, para que ele possa, no período do juízo final, na ressurreição final, julgar todos aqueles que um dia morreram, independente da causa morte, independente de quando morreram e etc. Pode falar, Ian. Esse versículo fala tanto dos crentes como dos não crentes, porque no meu está falando. Nossa, mas que enfiado. Parece que não é. Que eu comecei a pergunta?
Não, peraí, esqueci. Esse versículo ele fala tanto dos crentes como os não crentes, porque aqui na minha versão tá falando a morte e o inferno. Esse aí é só para um, é para os dois? Tá. Esse texto, ele fala dos dois, tanto dos crentes como dos ímpios. Quando a expressão bíblica aí, nesse texto, utiliza a expressão inferno, Ian, aí, Hades, no Novo Testamento, às vezes é traduzido por inferno. E dependendo do contexto, o Hades, que às vezes é traduzido por inferno, pode significar inferno ou pode significar apenas o estado de morte. Então, quando você está lendo a palavra inferno aí, você está lendo a palavra Hades, que dependendo do contexto, ela pode significar literalmente inferno, que é o lugar para onde vão os perdidos, ou pode significar apenas estado de morte. Nesse caso, significa apenas estado de morte, mesmo sendo traduzido para a palavra inferno. Deu para entender? É nesse sentido. Então, como que a gente consegue essa diferença? O próprio contexto do texto, tá certo? Se esse texto estivesse falando de pessoas ímpias que não creram em Jesus e etc., a gente faria essa distinção dizendo que esse Hades era o inferno condenatório. Mas nesse caso não é um estado de morte. Então esse inferno aí é um estado de morte. Tudo bem? Ficou compreendido ou não? Mais uma? Vai lá. Após a nova vinda de Cristo, haverá um novo céu e a gente receberá o nosso corpo para viver num estado completo. Haverá um mesmo para o inferno? Eles estão num estado intermediário, onde eles vão para outro local de juízo eterno? Como vai se dar isso? Eles terão sim seus corpos ressuscitados, receberão esse novo corpo capaz para sofrerem eternamente. E o local da sua habitação será o próprio inferno. O novo céu e nova terra, ele recebe essa nomenclatura porque eles serão restaurados dos efeitos do pecado. Agora, o inferno, não haverá nenhuma restauração do seu local. Será o mesmo ambiente de tormento para aqueles que já estão no estado intermediário, mas que um dia terão seu corpo ressuscitado, onde terão a capacidade de sofrer ainda mais. Eles já estão sofrendo, mas eles sofrerão ainda mais porque receberão o seu corpo, e o corpo que eles receberão, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que haverá fogo e não os consumirá, então será um corpo capaz de sofrer tanto, mas sem sofrer danos. Aquele exemplo que o João deu, né? Que os demônios vão vir, comer um dedo seu, e você vai ficar só com 9, esse tipo de coisa, não, tá? Não, isso é em vida que acontece. Isso é em vida que acontece. Lá você vai continuar com o seu corpício. Você vai continuar com o seu corpício. Jesus disse que é onde o fogo não se apaga e o bicho não come. O bicho vai te corroer, mas ele não vai te consumir. É um mistério que para quem habita e habitará lá, saberá como é, não é o nosso caso. Tá bem? Então, Sheol e Hades significam também, pessoal, então, morte, estado de morte ou existência não corpórea, além de significar primeiramente sepultura ou tumba. E por fim, como eu adiantei, significa inferno. Então, como eu adiantei anteriormente para o Ian, dependendo do contexto, a palavra Hades, ela vai significar inferno, que é aquele local para onde vão as pessoas já que não creem em Jesus e onde ficarão depois da sua ressurreição, mas pode significar também a palavra Hades apenas o estado de morte. Então, quando, dependendo do contexto, significa inferno, a gente vai descobrir de acordo com a passagem bíblica, tá? Inferno, que é o lugar que as Escrituras apresentam para castigo dos ímpios. Quando em contraste com o céu, ou quando se trata do destino dos ímpios, é este normalmente o sentido. Então, de acordo com as passagens bíblicas, a gente vai conseguir definir e fazer a distinção de quando a palavra Hades ou Seol significarão morte, estado de morte e estado não corpóreo, ou inferno, literalmente, tá? Então a gente vai precisar desse auxílio do contexto anterior e posterior
para a gente poder fazer esse exercício para saber se a passagem está falando então do inferno enquanto local de condenação dos ímpios ou apenas do estado de morte, mesmo que seja traduzido, como no caso da Bíblia do Ian, por palavra inferno, tá bem? Então aqui a gente tem algumas passagens bíblicas. Vamos ler Lucas 16, 23. Alguém leia, por gentileza. Mas o lar, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Agora me ajuda a interpretar esse texto. É usada a palavra Hades. Essa palavra Hades significa inferno ou significa morte, estado de morte ou existência não corpórea? O que significa esse Hades aí? Inferno. Como que vocês sabem o que significa inferno? Ah, porque a dele tá falando que é inferno. Ah, então tá certo. Tipo a pingar a água da boca dele. Será que é só por isso? O contexto do texto. O contexto do texto. Então, tá em tormento, pede um alívio. Não está trazendo essa expressão de morte, entendeu? Então, a distinção entre o Hades dessa passagem de Lucas 16, 23 e Atos 20, 13 é que é usada a mesma palavra no texto grego, mas com significados distintos. No caso de Apocalipse, significa morte, estado de morte. No caso de Lucas, significa inferno. Conseguem perceber, pessoal, a importância de ler a Bíblia pausadamente, fazer a distinção ali do que vem antes, do que vem depois, do que está dizendo o texto, para a gente não incorrer em má interpretação. Então, quando a gente pensa em Sheol e Hades, são duas palavras utilizadas pelo escritor bíblico no Antigo e no Novo Testamento, uma hebraica e outra grega, que nos ajudam a entender três coisas: sepultura, estado de morte, morte ou inferno, que são os três significados dessa passagem. Dessas palavras. Tá bem? Então, que nem a tradução da Bia, do Ian, ainda traz a expressão Hades. A minha tradução, por exemplo, já não traz. Ela já é traduzida para aquilo que significa. Quer ver? Eu vou abrir o mesmo texto de Lucas aqui, só para confirmar. Já acabou, Acabou? Beleza. Vamos encerrar aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, a minha já traz, Bia, no 16:23, no inferno. Então, a sua tradução traz Hades. Então, hoje, aqui a gente continua semana que vem para terminar de fundamentar isso que estou dizendo, tá bem? Hoje, pessoal, a gente recapitulou um pouquinho o que estudamos, avançamos um pouquinho mais, estudando sobre duas palavras que são importantes para entender sepultura, que é para onde o indivíduo é sepultado, e entender o estado de morte, que é o que acontece quando a pessoa morre, e para entender o inferno, que é um lugar que Deus preparou para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não creem no Evangelho, tá bem? Na aula que vem, com a graça de Deus, a gente retoma esse tema aqui, continua ele e avança um pouco mais para a gente poder continuar falando sobre o estado intermediário da alma, que tem muita coisa bacana ainda. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te servir e porque temos convicção da nossa salvação e sabemos que se o Senhor nos chamar agora, por meio da morte, estaremos contigo instantaneamente, assim como aquele ladrão que foi crucificado ao seu lado e creu no Senhor, esteve contigo no paraíso naquele mesmo dia. E se porventura isso não acontecer por esse meio, o Senhor há de voltar para consumar a sua obra. Enquanto o Senhor não nos chama ou o Senhor não volta, ajude-nos a viver na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, gente. Até mais.